um resumão para vocês das aulas, né, 17 e também a aula 18. São aulas mais tranquilas. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos começar por uma análise aqui mesmo da aula 18. Então, o exercício 1, por exemplo, ele fala o seguinte, né? Uma praça delimitada por 4 ruas, como mostra a figura. As ruas R e S são paralelas e a T é perpendicular. Então, só para falar para nós que forma um ângulozinho de 90 graus aqui, ó. Um pedestre sai da esquina D e atravessa até a esquina B, ó, percorrendo 250 metros. Beleza, a gente anota. Outro pedestre sai da esquina A e vai até a esquina C e percorre 390 metros. O que mais que ele nos diz? Que a distância da esquina A até a esquina D é de 150. Então, a distância entre essas duas esquinas aqui, ó, é de 150. Calcule a distância entre as esquinas B e C. Você fala, pô, João, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer o seguinte, galera. Vocês podem perceber que a hora que eu fiz todos esses desenhos, ó, aqui eu formei um triângulo, ó, retângulo, pessoal. Onde que eu sei que um cateto é 150 e o outro cateto é 250. Então, para descobrir esse segmento aqui, basta eu fazer um teorema de Pitágoras. E eu fazendo o teorema de Pitágoras, vocês vão chegar que esse segmento aqui, ele vale quanto? 200. Aí, se eu observar aqui, pessoal, eu também formo um triângulo retângulo aqui, ó, lado de 150. Essa base aqui é a que eu não sei, porque a hipotenusa ele já me diz que é quanto? 390. Se eu faço um teorema de Pitágoras, eu descubro também que essa base aqui vai valer quanto? 360. Mas beleza, João, o que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você vai pegar aqui, ó. Se eu traçar esse risco aqui, ó, eu sei que essa altura que eu acabei de traçar rosa é os mesmos 150. Esse pedaço aqui embaixo é a diferença do lado total, que é 360, menos o outro, que é 200, ou seja, esse cara valeria 160. E para descobrir o BC, bastaria eu fazer um teorema de Pitágoras de novo. Porque se eu traço esse risco aqui, ele vai ser paralelo ao outro. Então, também vai formar um ângulo de 90 graus. E assim, vocês descobririam essa distância x. Então, eu só vou dar as orientações. O restante aí, vocês conseguem. Depois, a gente pega aqui, ó. Exercício número 2. No paralelogramo ABCD. Então, se ele não desenhou, desenha um paralelogramo aqui, ó. Esse cara aqui é um paralelogramo. 4 lados paralelos. Fechou. A, B, C, D. As suas diagonais medem. AC vale 12. Então, o que sai de A e vem até C vale quanto? 12. E BD vale 15. Então, quem sai de B e vai até D vale quantos? 15. Aí ele fala o seguinte, calcule os lados do paralelogramo. Então, primeira propriedade, pessoal. Se é paralelogramo, as diagonais elas se cortam ao meio. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, vai valer 6, que é a metade de 12. E esse pedacinho aqui vai valer 6, que é a metade de 12. Depois, ele diz para nós ali, ó, também se corta ao meio. Então, esse pedaço aqui azul vai ser 15 sobre 2. E esse outro pedaço aqui seria 15 sobre 2 também. Ou 7,5, que vocês preferirem. Feito isso, eu apago isso aqui só para não confundir minha cabeça. Quem que era esse 12 e quem que é esse 15. E eu dividi as minhas metadinhas. Aí ele fala para mim o seguinte, apaguei sem querer aqui, que eles formam entre si o ângulo de 120. Então, imagina que você está com o seu paralelogramo desenhadinho aí. Esse ficou bem pior que o outro, né? Vamos caprichar. Você já desenhou suas diagonais. Agora, sem aquela poluição, né? Desenhou aqui. E falou que o ângulo é de 120. Então, quer dizer que o maior ângulo aqui, ó, do seu desenho vai valer quanto? 120. Consequentemente,
aqui é 120. E para formar aqui o 180, esse cara tem que valer quanto? 60 e esse aqui 60. Mas veja que você precisa descobrir só dois lados do paralelogramo, porque o lado de cima vai ser igual ao de baixo. Aí você viu que um lado aqui, ó, vale 6, que é o mesmo comprimento que aqui, que vale 6. E o outro lado lá vale o quê? 15 sobre 2. E aqui também vale o quê? 15 sobre 2. Então, não sei se vocês perceberam, mas eu acabei de montar um triângulo aqui, ó. Um triângulo que tem lado 6, lado 15 sobre 2. E eu tenho um ângulo no meio. E eu quero descobrir essa medida x aqui, ó. O que eu vou usar? Lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 15 sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 15 sobre 2 vezes o cosseno de 120 graus. Você vai descobrir o x. E para depois você descobrir quem que é esse outro lado aqui, que a gente poderia chamar de y, veja que eu tenho de novo a mesma coisa, ó. Dois lados e um ângulo. Aí vai ficar y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 15 sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 15 sobre 2, só que dessa vez é o cosseno do ângulo oposto ao lado, então vai ficar vezes o cosseno de 60 graus. Assim você vai descobrir quem que é o x e quem que é o y, numa boa. Fechou? Então a gente vai usar lei dos senos e lei dos cossenos, que são conteúdos previamente aprendidos, para entrar nos quadriláteros. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui, pessoal, acho que eu até resolvi esse, não sei se eu resolvi em sala de aula, mas ó, na figura abaixo, BMD é um losango. O que significa que ele é um losango? Que esse lado aqui, esse ele valer x, esse lado aqui também vai valer o quê? X, esse aqui também vai valer x e esse aqui também vai valer x, porque o losango é a mãe do quadrado. Ele também tem os quatro lados iguais. Aí ele fala que AB vale 12, ou seja, da ponta até aqui embaixo vale quanto? 12. E que BC vale 27. Daqui até aqui vale o quê? 27. Calcule o lado do losango, ou seja, descubra o valor de x. Aí é aquele mesmo exercício que a gente fez, galera. Esse pedacinho aqui, ó, a gente vai falar que é 12 menos o x. E esse pedacinho de cá, eu falo que é 27 menos o x. Né? Deixa eu pôr um menos aqui, senão vai ficar 27x. Então agora, pessoal, para resolver, eu utilizo semelhança de triângulos numa boa. Né? Eu posso falar, por exemplo, né, que 12 menos x, que é esse lado aqui, ó, esse lado aqui, está para, por exemplo, x, que é o lado do outro triângulo, assim como, aí eu pego aqui, ó, esse x estaria para 27 menos o x. Ou vocês poderiam comparar até o lado pequeno com o grandão, tipo 12 menos o x, que é o ladinho, está para o ladão, que é 12, assim como o x, que é o ladinho, está para os 27. Da mesma forma, vocês chegariam no mesmo valor de x. Ok? Exercício número 4, pessoal. No quadrilátero ABCD, as diagonais AC e BD medem 25 e 45, respectivamente. Calcule o perímetro do quadrilátero, cujos vértices são os pontos médios de ABCD. Então, o que ele queria que vocês fizessem? Desenhassem um quadrilátero qualquer, tudo bem? Todo descompassado, tá vendo? Desenhei, é um quadrilátero. E que a gente pegasse e colocasse as diagonais. Então, essa diagonal aqui, ó, ela vai valer 25. Vamos pôr diferente, né? Essa aqui tem que valer 45. E essa outra aqui tem que valer quanto? 25. E esse aqui é o nosso quadrilátero ABCD, né? Que eu acabei de apagar. Deixa eu desenhar ele de novo. Então, tracei aqui de novo. Aqui é os nossos 45. E aqui são os nossos abençoados 25. Então, aqui é o A,
B, C, D. Aí ele fala assim, ó, calcule o perímetro do quadrilátero cujos vértices são pontos médios dos lados ABCD. Então, onde que eu vou pôr aqui, ó? O vértice do cara vai ser aqui, ó, que divide esse lado em duas partes iguais. O vértice vai ser dividir esse lado em duas partes iguais. O outro vértice, esse lado aqui em partes iguais. E o último vértice, esse lado aqui em duas partes iguais. Então, sem querer, a gente montou o quê? Um quadrilátero. Aí isso aqui entra lá naquela propriedade que eu ensinei para vocês, que é o teorema da base média. E enxerguem aqui, ó, que isso aqui que eu montei é um triângulo, em que a base vale quanto? Ó, 45. Então, esse lado aqui que é formado pelos pontos médios, ele vai valer a metade da base, ou seja, 45 sobre 2. E como acontece isso nesse mesmo processo aqui embaixo, esse lado aqui de baixo também vai valer quanto? 45 sobre 2. E a hora que eu pegar o lado aqui, ó, eu vou enxergar um triângulo agora de pé, ó. Esse triângulo de pé, aqui é ponto médio, ó. Então, aqui vai ser a metade da diagonal, ou seja, 25 sobre 2. E aqui também seria a metade da diagonal. Então, esse cara aqui seria também 25 sobre 2. Então, se eu somo 25 sobre 2 mais 25 sobre 2, daria 50 sobre o número 2, que é o próprio 25. Então, se eu somar 45 sobre 2 com outros 45 sobre 2, ficaria o quê? 90 sobre 2, que também é os próprios 45. Então, o perímetro desse cara vai ser o quê? 25 mais 45, que daria 70. Então, só utilizando aquele conceito, né, aprendido lá anteriormente nas aulas de matemática. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui e naquele resuminho que eu falo para vocês que é super importante, ele vai contar isso para nós lá na parte de um quadrilátero. Então, a gente desce aqui, ó, temos os quadriláteros, quaisquer aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. É isso aqui que ele nos ensina. É um quadrilátero qualquer, que eu formo aqui um quadrilátero lá dentro, que eles serão bases médias, né? Fechou. Feito isso, a gente resolveu toda a aula, né? 18, ou pelo menos dei as principais dicas. E na aula 17, pessoal, que é essa anterior aqui, é a mesma pegada. A gente vai ter que ter paciência e fazer todas as contas. Por exemplo, né, se a gente pega aqui, na figura O é circuncentro. Se ele é circuncentro, ele é um encontro, né, do que, pessoal? Vocês pesquisam aí o que é o circuncentro, o encontro de quem que forma esse circuncentro. Mas a propriedade é o seguinte do circuncentro, que esse segmento é igual a esse, que é igual a esse. Então, se aqui vale 5, aqui vale 5, e aqui vale o quê? 5 também. E ele diz para nós, ó, AB vale 5 raiz de 2, AC vale o quê? 5 raízes de 3. Calcule BC, que seria esse último lado nosso aqui. Como é que eu vou fazer isso, João? Você vai fazer o seguinte, você tem os 3 lados, mas você não tem quem? O ângulo. Então, você tem esse lado, você tem esse lado, você tem esse lado. Mas você precisaria saber quem que é esse ângulo aqui. Aí você tem esse lado, esse lado e esse lado. Aí você vai descobrir quem? Esse outro ângulo de cá. E depois, você vai descobrir, tirando de 360, quem que é esse ângulo aqui. Descobrindo quem que é esse ângulo aqui de baixo, você consegue descobrir quem que é o lado BC. Porque você pode fazer, ó, a lei dos cossenos, ó. Você tem 2 lados e terá um ângulo.
Mas como é que eu faço para descobrir o ângulo vermelhinho e o ângulo preto, João? Eu vou usar também a lei dos cossenos. Eu vou falar assim, ó, 5 raiz de 2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5, tudo bem? 2 vezes 5 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo que eu quero descobrir. Então, isso aqui daria 25 vezes o número 2. Aqui daria 25 mais 25. E aqui daria 2 vezes 5 vezes 5, daria 10, né? Vezes 5, 50, cosseno de x. Então, se eu pego 25 vezes 2, ia dar 50, é igual a 50, menos 50, cosseno de x. Então, se eu pego e jogo esse 50 para lá, fica assim, ó, 50 menos 50 é igual a menos 50 cosseno de x. Então, se eu cancelo esse com esse, eu chego que menos 50 vezes o cosseno de x tem que ser igualzinho a quanto? A zero. Então, para essa multiplicação ser zero, a gente tem que descobrir quanto que vai ser aquele valor. Mesmo que não seja evidente, pessoal, né? Fala, não, mas esse ângulo aqui não está parecendo o ângulo que eu descobri. Não importa. Vai na fé. Então, aqui a gente poderia ver, por exemplo, que o nosso ângulo x aqui para o ângulo da zero, o nosso ângulo x, ele tem que ser ou 90 graus ou 270 graus. Por quê? Porque cosseno de 90 graus é zero, e 0 vezes 50 é zero, e cosseno de 270 graus também é zero. Mas eu acho mais provável que seja 90 graus aqui. Aí depois você vai fazer o mesmo processo para descobrir o ângulo preto. Aí você vê qual que faz mais sentido, você usar o 90 ou o 270 comparado com o ângulo preto que você vai descobrir. Depois também eu vou colocar o gabarito das aulas lá no portal, aí vocês podem ver, né, se vocês estão acertando ou errando os cálculos. Aqui, galera, a mesma coisa, ó. AM e BN são medianas. AM vale 15, BN vale 21. Então, se elas são medianas, vocês têm que lembrar daquela propriedade, que o encontro das medianas é o ponto G, ó, que é o ponto de gravidade ou o baricentro. E ele se divide em 1/3 para cima e 2/3 para baixo. Então, se ele fala que o AMN vale 15, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 10, porque é 2/3 para um lado e 1/3 para o outro. Se aqui ele fala que é 21, quer dizer que esse pedacinho vale 7 e esse outro pedaço vai valer o quê? 14, porque é 1/3 para cima e 2/3 para baixo, ou seja, uma das 3 partes para cima e 2 das 3 partes para baixo. Aí eu falo assim, ó, calcule os lados do triângulo ABC. Então, de novo, pessoal, vocês têm essa medida que vale 10, essa medida que vale 14 e aqui é 120. Com lei dos cossenos, vocês vão descobrir quem que é o lado AB. Depois que vocês descobrirem o lado AB, vocês podem vir aqui, ó, esse pedacinho de ângulo, que eu estou pintando em branco aqui, é 60 graus para completar. Aí eu consigo fazer também de novo lei dos cossenos e descobrir quem que é esse pedaço. Posso fazer a mesma coisa de cá, descobrir quem que é esse pedaço de cá, quem que é esse pedaço de lá, e por fim depois traçar uma estratégia para descobrir os outros 2 pedaços. Ou enxergar outros triângulos aqui, né? Então essa seria a ideia de resolução desse exercício. E aqui, pessoal, a mesma coisa. Vocês têm que desenhar para conseguir resolver. Então, no triângulo ABC, então você tem que pegar e desenhar quem que é o triângulo ABC. A, B, C. AB vale 13. AC vale 15. BC vale quanto? 14. Calcule a altura relativa a A. Calcule a altura relativa a A, ou seja, ele quer saber quanto que é esse segmento aqui, ó.
É só a altura. Aí você vai dar os pulos. Aqui, eu não... Tá vendo que ele não fala qual que é o triângulo? Então, eu não posso falar que ficou 7 para um lado e 7 para o outro. Eu posso falar só o quê? Que se essa medida aqui valer x, essa medida seria o quê? 14 menos x. Mas, se é a altura, forma ângulo de 90 graus. E eu quero descobrir quem que é o A. Aí é onde que eu posso usar o teorema de Pitágoras ao meu favor. 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado. E de cá eu posso falar o quê? Que 15 ao quadrado é igual a 14 menos x ao quadrado mais a ao quadrado. Se eu isolar o a, fica assim, ó, a ao quadrado é igual a 13 ao quadrado menos x ao quadrado. E aqui eu posso falar que o a ao quadrado é 15 ao quadrado menos 14 menos x ao quadrado. Se eu sei que a vale isso e a vale isso, eu posso falar que 13 ao quadrado menos x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado menos 14 menos x ao quadrado. E assim você descobriria o valor de x e, consequentemente, depois de descobrir o valor de x, você substituiria em uma delas para descobrir o valor de a. Dá trabalho, João? Dá, mas você tem que fazer todas essas contas. E depois, quando ele fala a mediana relativa a A, você vai estar com o seu problema lá, que é o triângulo ABC. Você vai ter descoberto a altura, ou seja, o segmento aqui. Você vai descobrir quanto que valeu aquele pedacinho x e quanto que era o pedaço de cá, 14 menos x. E vai lembrar o quê? Que a mediana é o segmento que sai e parte o lado em duas partes iguais. Então, às vezes, se você fizer um triângulo muito certinho, não fica tão evidente. Então, eu poderia falar, por exemplo, aqui, para ficar mais fácil de entender, que a nossa altura seria esse segmento aqui, ó. Aqui seria a altura. E aqui seria a mediana, o segmento em verde. Aqui é a mediana. Então, você ia formar um triângulo de 90 graus, ó, onde que você ia ter a altura. Esse pedacinho você ia descobrir fazendo a diferença dos segmentos que você descobriu. E o M você ia descobrir com o teorema de Pitágoras. Então, é bem visual, você tem que desenhar. Mas o que vocês tiverem em dúvida, vocês me pedem ajuda, que eu ajudo vocês. E aqui é a mesma coisa, ó. No triângulo ABC, a medida do ângulo B é 90 graus. Você vai desenhar um triângulo. ABC. Aqui é 90. AD é bissetriz interna, com D sobre BC. Então, você vai traçar um risco aqui, ó. Aqui é AD. Eu posso falar que esse ângulo é igual ao ângulo de cá. Aí ele fala, ó, BD vale 2 e AD vale quanto? 6. Calcule a hipotenusa do triângulo grandão. Então, a partir dessas informações, o que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que calcular um teorema de Pitágoras dentro desse triângulozinho e descobrir esse lado aqui, ó. Aí, depois que você descobriu esse lado, que é 4 raízes de 2, você vai em busca de descobrir os outros lados. Aí, vocês pesquisam o teorema da bissetriz interna, que vai ajudar, ok? Que é uma comparação aí dos lados. É tipo, como que eu posso falar para vocês? Uma semelhança de triângulos envolvendo as bissetrizes, né, na comparação. Não sei se tem na apostila de vocês, mas facilmente vocês encontram o teorema da bissetriz. Eu acho que tem lá na página, quer ver? Vou voltar aqui para vocês verem. 259. Até folhei a apostila aqui, que eu sabia que ia ter, né? Se a gente pega aqui, ó, quadriláteros, alturas, aí a gente tem aqui, ó, teorema da bissetriz interna. O que ele diz, esse teorema aqui? Ele vai dizer o seguinte, que a comparação
do lado AB é proporcional a BT, assim como esse AC, ó, é proporcional ao CT. Então, você vai ter a medidinha aqui, basta você substituir os valores aqui. Então, é uma comparação, ó. Esse lado está para esse, assim como esse outro está para o último. Fechado, galera? Estudem aí, finalizem esses exercícios, comparem com as respostas que eu deixarei lá no portal. E os vídeos que eu prometi para vocês estão aí. Desculpa o tamanho dos vídeos, mas vocês viram que os exercícios são trabalhosos.